Tem coletivas do Abel Ferreira, boa noite aí pra quem tá chegando. Elas duram uma eternidade e não tem nada de bom, né? Há coletivas mais rápidas como a de hoje. Então, quando surge, bem-vindos a mais uma transmissão. Vamos. A gente tava vendo aqui os jogos, né? Os próximos confrontos até a Libertadores. Eu acho que foi uma catástrofe a mudança dessas datas aqui. Depois a gente pode conversar. Então, dia 29/11 a gente tem a Libertadores. Nós temos as mudanças agora. E a gente acabou não debatendo. A gente debateu só a sequência lá no Não Importa o que Digam. Eu já deixei meu like, estamos pela TV Palmeiras. Teve uma resposta que eu já tô sabendo que o Abel Ferreira ficou bravo. E foi a respeito do desempenho contra as equipes, as principais equipes. São as do G6, G5, G4. Parece que ele ficou chateado ali, ficou nervoso. Vamos ver como foi. E como eu disse, algumas entrevistas são maiores, a gente nem tira muita coisa. Vamos ver essa menor. Foi bem menor do que o padrão. E vamos ver como é que foi qual foi o mind game, qual não foi, se ele reconheceu que o time foi inferior. Vamos lá. Mas principalmente no primeiro tempo, o que não deu certo na estratégia do time para o Mirassol sair na frente e até comandar o jogo na primeira? Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que podemos estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês... Por mim, eu faria o pós-jogo assim, porque quando o adversário ele é melhor, você não tem muita ginástica mental pra ficar, sabe? E aí, Vini, vai entrar lá depois? Não tem muita ginástica, cara. Não tem muita ginástica. É isso e isso, tá ligado? Foi isso que ocorreu. E tudo que a gente queria ficar fugindo da realidade aqui é pior, tá ligado? Porque foi isso que ocorreu. O Mirassol foi melhor em todos os setores de campo, velho. Todos. Todos. Aí o que você vai ficar falando lá? Sim, faltou vontade, que nem alguns falam, faltou. Não, faltou futebol. Eu acho esse argumento do faltou vontade. Eu acho ele a fuga mais fácil da incompetência. Entendeu? vão fazer perguntas e a imprensa vai andar à volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. Boa noite, Abel. Indo com Oliveira na rede oficial. Pensando no jogo contra o Santos, o Palmeiras vai ter muitas ausências, seja por convocações, agora também mais uma com um terceiro cartão amarelo levado pelo Andreas. Você pode pensar numa mudança de formação tática para esse jogo contra o Santos, pensando até em vir com 3 atacantes, já que vai ter o Flávio, nem o Vitor Roque? Acabamos de perder um jogo justamente, vamos preparar esse na altura com os jogadores que tivermos à nossa disposição, está bem? Abel, quanto que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Mas isto só jogamos contra os G6? Então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra os G6? Não. O que me incomoda... A resposta indica que incomoda, né? Porque tem que incomodar, né? Tem que incomodar. Né? O desempenho fala por si só, gente. É outra coisa que não adianta ficar mais falando aqui, debatendo. O desempenho fala por si só. Ele é ridículo. O desempenho, ele é ridículo. A questão é, vamos analisar no final o Palmeiras campeão ou não? É uma coisa. O desempenho contra o G6, ele é ridículo. É assim como é ridículo o Flamengo perder jogo pra ninguém. Muitas vezes o Flamengo perde ponto pra ninguém. Não é de times do G6. É tipo assim, Flamengo, quando eu olho superficialmente, a imprensa fala que o Flamengo escolhe os grandes jogos. E o Palmeiras ganha os menores. E os grandes jogos deixam a desejar. Não tem debate nisso aqui. Os números, você coloca lá, desempenho do Abel Ferreira contra o G6. Os números falam por si. Você não tem muito o que debater. É trabalhar para melhorar. Não tem o que falar. E vai tempo para melhorar, porque é muito ridículo. Precisa de 1, 2 temporadas para ficar legal. Vai precisar ganhar parte desses jogos para ficar, agora tá legal. Entendeu? Mas o desempenho fala por si só, nem tem muito o que falar não também. O modo é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto
Nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros. Não, amigo, você falou que é 30%. Exato. Se você ganha 70% do campeonato, 60 e pouco, você bate campeão. O aproveitamento do campeão não é 80%. Esse é o Palmeiras. O Palmeiras ganha mais dos times que não brigam por nada. Esses a gente acaba vacilando menos, entendeu? Acaba vacilando menos. Então é exatamente o que você está falando. Se o G6 representa 30%, mas a gente não perde todos os jogos, você concorda comigo que a gente soma algum ponto? A gente empata e tal? Então, dada essa estatística que de vez em quando tem um resultado positivo, você ganhando da média, você pode bater campeão, que é o que acontece. O Palmeiras é líder hoje dentro dessa característica, entendeu? Mas é de fato, é quase 30%. Você vai G6, 6, 12, 18, né? Então, é quase 30% do campeonato representado pelas equipes do G6. Lembrando que o Palmeiras é uma dessas equipes, então seria G5, né? Se a gente fala que a gente não ganha do G6, é porque boa parte do tempo a gente ocupou esse G6. A gente ou foi primeiro, segundo, terceiro, a gente estava ali, né? Enfim, é a máxima do time. O time, ele reverte quadros, mas ele tem alergia a protagonismo. Vale 3 pontos. Abel, retornamos à Rádio Bandeirantes. Hoje você perdeu o Andreas Pereira no jogo contra o Santos no sábado. E não vai ter aí já 4 nomes que foram convocados. Esses 4 podem virar 7, ainda a depender da convocação do Uruguai. Quero saber de você o quanto essas partidas em meio à data FIFA podem ali ser decisivas para o título do Campeonato Brasileiro, se alguma estratégia para algum jogador retornar aí, para pelo menos estar à disposição contra o Vitória, foi adotada. Olha, eu como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa. Meu amigo Giancarlo, Fernando, curte seu trabalho, mas hoje é meu amigo, aprende a escrever. Hoje você foi deselegante com o TH, fui com você também? Desculpa. Digo na opinião, mas na forma... Meu amigo, vamos lá, tamo junto. Eu tenho que me posicionar quando eu não concordo. Porque ele tava na opinião, eu falei assim, meu irmão, eu não concordo. E é assim que funciona, nós dois somos homens, mano, eu e o TH. Tá tudo certo entre a gente. Quer que eu peça um áudio pra ele? E eu vou continuar sendo deselegante. É a minha opinião, eu só queria comentar. Nessa eu discordo, aí ele começou a querer convencer, ele tem esse vício de querer convencer. É uma coisa que ele precisa corrigir. Você não tá falando que eu fui deselegante? Eu também preciso corrigir algumas coisas. Ele trabalha pra corrigir as coisas dele, eu trabalho pra corrigir as minhas. Tá entendendo? E dane-se, mano. Tá? Ele tem uma opinião, eu tenho outra. Pra você entender, eu preciso posicionar a opinião, porque senão depois, no pós-live, fica todo mundo falando que ele é corintiano, fica todo mundo falando que ele é flamenguista, fica todo mundo falando quando eu sei que ele é palmeirense. Eu sei o que eu tô fazendo ali. Tá bom? Só pra deixar claro, eu sei o que eu tô fazendo. Enquanto você me considera deselegante, ele me considera amigo. Porque eu sei o que eu tô fazendo. E inclusive o que eu fiz hoje também foi pra proteger. Mas muitos não sabem. Eu sei o que eu tô fazendo. Tô 10 anos fazendo isso daqui. Depois eu vou no pós-live e vejo. Pô, o cara é flamenguista. Quando ele é palmeirense, só que ele é um cara de opinião forte. Ele é por isso que tá no Não Importa o que digo. Ele é um cara de opinião forte e ele achou uma coisa e eu achei outra, meu irmão. Tá? Agora fica lá a noite inteira vocês falando, a briga do TH, a briga do Fernando. Enquanto isso a gente joga FIFA junto. Faz live junto e só não joga as outras coisas porque ele não joga. E vocês achando que a gente é inimigo, tá? Vai lá, fica a noite inteira lá, conversando no pós-live. O TH brigou com o Fernando, brigou. Enquanto isso, tá tudo de boa entre a gente. Tanto é que acaba a live e a gente conversou pontualmente. Eu preciso me posicionar. Entendeu? Eu preciso me posicionar. Só pra deixar claro, essa é uma opinião dele, a minha é outra. Se eu achasse falta, eu ia falar que foi falta. Tanto que aqui em casa eu falei assim, putz, é capaz dele anular porque ele deu a falta no Carlos Miguel. Entendeu? Então, a vida que segue. Só pra deixar claro. Opinião, meu amigo. Opinião. Recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial. Os selecionadores podem
podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Abel, essa campanha do Mirassol, estreante na Série A, que não perdeu para ninguém jogando diante do seu torcedor, é um exemplo perfeito, na sua opinião, de talvez o campeonato brasileiro mais disputado dos últimos tempos, que a gente pode chegar no final com 2 times chegando na casa dos 80 pontos. Não sei, vocês só dizem que só há 2 equipas que competem por esta competição. Eu acho que há muito boas equipas que competem nesta competição. A diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Né? Vocês jogaram, eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, né? Não pesa, uma leve. A gente conversou eu aqui a Thalita sobre o Reinaldo. É possível que mais o Reinaldo estragou a carreira no São Paulo do que ao contrário, né? Não, aliás, São Paulo estragou a carreira dele, não ao contrário. E de fato, ele tá jogando leve, mas ele passou pelo Grêmio. E aí a gente também tem que entender que há times que o jogador prospera e performa e há times que não, né? Como, por exemplo, o John decidiu um jogo novamente contra o São Paulo. Mas aqui no Palmeiras ele talvez tinha um outro peso, né? Enfim, Mirassol jogou também na Chape, né? O Reinaldo jogou na Chape, não jogou bem também? Mas o Reinaldo é um bom jogador. Na fase ofensiva. Na fase defensiva ele é atrapalhado. Na fase de ofensiva ele é um bom jogador. Parece um jovem de 23 anos quando assim como o Kelvin do Palmeiras. Na fase ofensiva ele é bom. Na defensiva não. tem 30 e não sei quantos. É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente e o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Agora, a verdade é o que tu disseste e que eu disse ao treinador deles, parabéns pela excelente época que estão a fazer. Todos os anos há sempre um outsider, uma equipa que faz campeonatos fora daquilo que tu tens em perspectiva, e sem dúvida nenhuma o Mirassol é uma dessas equipas, é uma surpresa este ano. Claro que para o ano vão ter que viver com aquilo que fizeram este ano, uma equipa que tem tudo para poder ir à Libertadores, jogar com essa competição também, e o que deixa de ser novidade, já as equipas começam a olhar de outra maneira, uma equipa que tem uma zaga bem experiente, 2 centroavantes com 1,90 m, capazes de uma equipa muito física, que joga bom futebol, com muita dinâmica, com uma mobilidade dos médios que andam para todo lado, que acaba por ser uma desorganização organizada que cria muitas dificuldades aos adversários, se expõe um bocadinho muito para as transições, porque deixam muitas vezes só os dois zagueiros em cobertura, mas aquilo que eu disse do início, por muito que eu possa dizer aqui, o que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol. Hoje foi muito melhor que o Palmeiras. O Mirassol, como ele falou, está invicto jogando aqui, né? Você sentiu alguma dificuldade? O que tem de diferente de jogar aqui? É realmente a confiança do adversário que chega aqui e joga leve com a sua torcida? É verdade que é uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Se é o exemplo jovem desse lado, né? Este jogador jogou São Paulo, o Grêmio. Falar dele, mas poder falar de outros, não é? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos, e muito fáceis de perceber
que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos, mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Obrigado, gente. Bem? Bom, a entrevista hoje, ela é resumida na máxima de que o Mirassol foi melhor que o Palmeiras. Vamos finalizar vendo aqui o quanto o Palmeiras melhorou os números do segundo tempo ou não. Que no primeiro tempo foi uma vergonha os números, no segundo a gente acabou não vendo, né? Ficaram 17-14, né? As grandes oportunidades que foi o problema, o Palmeiras quase não teve elas. E finalizou com 400-311. Sim, o segundo tempo o Palmeiras melhora. Mas mesmo melhorando, pra mim, é em torno do que a gente chama de volume de jogo, né? Volume de jogo. Então tem mais volume de jogo, até porque você oportuniza as entradas de vários jogadores do setor de criação. Então você tem aqui a entrada do Bruno Fux, que melhora a saída de jogo. O Sousa, o Rafael Veiga, o Maurício e o Bruno Rodrigues. Ou seja, começa a colocar jogadores mais ofensivos. Agora, o primeiro tempo foi vexatório. E o Everton, ou Carlos Miguel, igual um amigo falou assim aí, o para por favor 12. 2 gols defensáveis pra mim. É o Everton na final da Liberta. Quem tem que escolher é o Abel Ferreira, tá ligado? Eu acho que parte desses nossos debates diários, vai ser o Giai ou o Kelvin? Eu acho que o Giai combina mais com o tipo de jogo contra o Flamengo. Mas pode ser o Kelvin, que é mais ofensivo. Depende do que ele vai escolher como dupla de zaga. Agora, o Carlos Miguel, pra mim, fez uma partida grandiosa. Eu acho, beleza, você tem o primeiro gol, você tem uma bola rasteira que novamente ele salva. Você tem a bola cara a cara com o Reinaldo, que ele salva com o pé. Você tem várias defesas que ele fez no jogo. Mas tem gente que prefere o Everton. Cara, os dois estão no Palmeiras. Pode ser o Lomba, por que não? Mas vamos pôr o Lomba. Entendeu? Vocês têm dúvida que o Everton vai jogar a final? KKK. Não. Eu não tenho dúvida. E eu não tô nem aí, cara. Eu sou palmeirense, tanto faz se for jogar um ou outro. Quem vai decidir é o Abel. E jogue o melhor. Quem tiver melhor no dia a dia. Quem tiver mais confiança. Isso é uma coisa do Abel. Tá ligado? Isso não tira meu sono. É com o Abel. Entendeu? É o Abel que tem que ver quem que tá mais no dia a dia. Agora, sobre a partida hoje do Carlos Miguel, eu acho que ele mais produziu do que foi improdutivo, minha opinião. Tem gente que já acha que ele fez uma partida desastrosa, que os gols eram defensáveis. Ele fez uma série de defesas na partida de hoje. A gente tem que falar um pouco do sistema defensivo. Porque quando ele não tem funcionado mesmo. Tem que ter a intervenção do goleiro, né? Entendeu? Então, assim, quem achou que a gente ia buscar aí, ó, tá aí. Projeção de segunda-feira, a gente olhou para os jogos e falou, ó, galera, Juventude a gente vem grande. Santos em casa, só que a gente falou aqui, ó. E veio a derrota. Agora é cabeça no lugar, projetar um time decente, porque o Santos está complicada a situação. Olha aqui. O Santos hoje é zona de rebaixamento, e se a gente colocar o Vitória aqui, ó, Vitória, as próximas rodadas do Vitória, ele além de enfrentar o Palmeiras, ó, ele enfrenta o Bragantino. Então, se o Vitória ganhar aqui do Bragantino, só que é só no dia 19, a gente ainda tá no dia 9, então o Vitória tem 10 dias para preparar o jogo. Aqui a gente cumpre jogo a menos, o Santos também. Dos times que estão aqui embaixo é o Santos que tem um jogo a menos, ou seja, ele pode passar o Vitória. Então é isso que vai entrar em campo. Vai entrar em campo a tradição do Santos, o Santos em casa, o Palmeiras para poder rebaixar o Santos e continuar na briga pelo título. Não vai rebaixar de fato, mas vai complicar a vida do Santos. Porque depois a gente vai ajudar o Santos, tudo indica. Na nossa sequência de resultados, de jogos, lá na frente a gente tem o Vitória. Então aqui a gente pode ser que a gente volte a ajudar o Santos e o Santos se ajudar. Porque o Santos na sua sequência ele tem o Palmeiras e depois ele tem o Mirassol. Olha que complicado para o Santos. Palmeiras, Mirassol, pelo menos eles enfrentam 2 em casa, Internacional e Sport Recife. Então, na mão que vai pesar aqui pro Palmeiras contra o Santos, ela pode depois ajudar o Santos, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas vai ser uma semana sem dúvida nenhuma mais tensa e
a gente vai ter que ganhar. Aí sim vai ter que ser na vontade que vocês falaram que faltou hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.